Fala galera, beleza? Hoje vamos estrear aí um novo episódio aí no nosso canal, né? Nova série no nosso canal que vai ser contabilidade para direito tributário, contabilidade para advogados, especificamente aí para direito tributário, né? É um curso aí que eu pretendo estar estudando por conta, assim como eu já venho fazendo. Vou sintetizar tudo que eu estiver aprendendo e vou passar aí para vocês da melhor forma aí, tentando ser didático, beleza? Uma forma de eu estudar também e compartilhar o conhecimento com vocês. Esse curso aí que eu estou fazendo especificamente é de contabilidade, mas assim, já disse, mas eu ressalto que é mais especificamente para advogados, né, para direito tributário. Essa aula, como ela é uma aula basilar, né, o que a gente vai tratar nessa aula, né? A gente vai dar os panoramas gerais, a gente vai conceituar conceitos, né, delinear alguns conceitos para a gente poder tratar aí mais a fundo nas próximas aulas. Então, essa primeira aula aqui, a gente vai tratar sobre o quê? Tipos de contabilidade, os módulos do Sistema Público de Escrituração Digital, que é o SPID, mas assim, não profundamente, a gente vai conceituar, a gente vai explanar quais são e mais à frente a gente vai tratar isso aí com mais profundidade. Como funciona a ciência contábil, né? Como que é feita a normatização, que é através do CPC, então a gente vai dizer o que é. A gente também vai passar por princípios da contabilidade. A definição, né, como eu disse, a gente vai desenhar aí conceitos, a definição de ativo, passivo, patrimônio líquido. E é isso aí, como eu disse, é uma aula de um panorama geral aí, mas é importantíssimo para as próximas aulas, certo? Então, e só ressaltando, abrindo um parênteses aqui, essa primeira aula, né, eu pretendo fazer mais umas 5, 6 aulas, eu vou deixar aqui como no YouTube, eu vou fazer um compilado dessas aulas e vou fazer uma sequência de vídeos. Então essa é a primeira aula, provavelmente você vai ter no seu canto direito aí as próximas aulas que se seguem, que vão se suceder ainda, que eu não gravei, mas ao tempo que eu publicar isso aqui provavelmente já vai ter gravado. Então vamos lá, tipos de contabilidade. Por que eu explico isso? Porque assim, a contabilidade, a ciência contábil é gigante, enorme, monstruosa. Só que a gente vai estudar, não vai ser objeto de estudo nosso. Quando você faz uma faculdade de contabilidade, você estuda tudo isso, a origem da contabilidade pública, terceiro setor. Tudo isso não é interessante pra gente. Porque, como eu já disse, o objeto do nosso estudo vai ser a contabilidade fiscal, que é uma pequena parcela de um todo da ciência contábil. Então, eu trouxe esse pedaço aqui, tipos de contabilidade, porque eu acho interessante vocês se situarem visualmente no que a gente vai se debruçar, que é a contabilidade fiscal. Porém, para vocês saberem que isso existe, você tem que entender quando você for fazer bacharelado numa ciência contábil, você vai estudar, tipo assim, no universo. E não é interessante para quem é advogado, especificamente para quem trabalhar com direito tributário, saber de tudo isso. Então, os tipos de contabilidade que existem, vamos por aqui é só três, mas assim, existe um milhão. Então, a societária. A societária seria o quê? Como se fosse uma fotografia de uma companhia. Imagine que você é acionista de uma empresa na Bolsa de Valores e você quer saber qual que é o recorte, uma fotografia de um recorte temporal. Por exemplo, hoje, a data de hoje, eu quero saber como que a minha companhia, que eu sou acionista, está financeiramente falando. Então, você entra dentro do canal de relacionamento com o investidor e olha lá algumas demonstrações contábeis. Esse tipo de demonstração contábil faz parte de uma sociedade, de uma contabilidade chamada contabilidade societária. Então, ela tem. Qual que é a finalidade? É fornecer ao usuário, qual usuário? Geralmente, nesse caso societário, o investidor, a dar uma olhada nos dados financeiros, um raio-x da saúde financeira da companhia, para fazer um comparativo com outras companhias. Quanto que ela ganhou, quanto que ela perdeu, quanto que ela deve, quanto que ela tem de ativo, quanto ela tem de passivo, quanto que ela vai gastar no ano que vem, uma previsão. Comparar com outra companhia do mesmo setor, para você ver qual que está indo melhor, percebe? Esse tipo de contabilidade societária serve a um tipo específico de usuário, beleza? Aí a gente tem a contabilidade gerencial, que é um outro tipo de contabilidade, que tem uma outra finalidade, que serve um outro tipo de usuário. A contabilidade gerencial, por exemplo, é uma contabilidade interna de uma empresa. Você nunca vai ter acesso. Por mais que lembra daquele exemplo da empresa que eu acabei de falar, que publicou sua contabilidade societária para os investidores, aquilo não contém dados da contabilidade inicial, porque é uma contabilidade interna. Ou seja, por exemplo, eles vão publicar os dados deles, os valores que eles têm, o dinheiro que eles têm a receber, os valores que eles têm a pagar, esse tipo de coisa. Mas eles nunca vão divulgar o segredo contábil, por exemplo, deles, que é segredo industrial, que compõe o preço,
como compõem o preço, qual é a composição do preço deles, como que eles precificam serviços. Isso é um dado muito sensível, percebe? Uma base de dados informacionais que serve para uma tomada de decisão estratégica, uma decisão mais operacional. Então, não vai ser publicado. Esse é o tipo de contabilidade gerencial, ou seja, de uso interno. Qual que é o usuário? A própria companhia. Ou os tomadores de decisão, CFO, o CEO da companhia vai utilizar aqueles dados para tomarem decisões estratégicas, percebe? É outro tipo de contabilidade. E por último, a contabilidade que a gente vai tratar. Já estou dando muita volta, o objetivo desse curso é ser bem objetivo, pragmático, então vamos lá. A contabilidade fiscal é sobre o ramo da contabilidade que a gente vai se debruçar, a gente vai se aprofundar no estudo. Então, qual que é o objetivo dela, da contabilidade fiscal? É servir também, assim como os outros, um usuário, uma sistemática de informação que procura servir alguém. Servir quem? O fisco. E as pessoas que têm que pagar o fisco, que geralmente são os contadores e os advogados. Então ela serve esses usuários. Que no final das contas só serve para mensurar, auferir precisamente se aquela empresa está recolhendo a tributação que a cota parte que dela é devida. Percebe? É só para trabalhar, essa contabilidade é só para trabalhar com o fisco, ou seja, com a finalidade de pagar tributo. Só que aí entra dois pontos de vista. Do fisco olhando para ver se está certo e das pessoas que trabalham com a companhia para entender quanto elas devem, porque eles têm que chegar a essa conclusão. Então, para isso que serve a contabilidade fiscal. Para as pessoas que trabalham com a companhia e têm a obrigação de pagar esse tributo, pagarem, e o fisco conferir se a cota parte devida por essa companhia, por essa entidade, está correta, beleza? Esses são os tipos de contabilidade. Existe mais, eu só estou dando um exemplo para vocês entenderem e começar a se situar aí no mundo da contabilidade. Beleza, aí como é feito essa contabilidade fiscal? Hoje em dia, eu já vou colocar hoje em dia porque não interessa não esse passado. Então, vamos lá. Hoje em dia é feito pelo Speed Fiscal. O que é Speed Fiscal? É um lugar, uma plataforma, onde condensa-se todos os dados contábeis de uma empresa. Você joga todos os dados. Você não. A companhia, através das pessoas responsáveis por fazer isso, joga todos os dados contábeis da companhia nesse Speed Fiscal, nesse lugar que condensa todos os dados contábeis em um TXT gigantão. Só que ele é modulado. Por quê? Porque a tributação no Brasil, como vocês bem sabem, você não paga um imposto só, você não paga um tributo só, você não paga uma taxa só. Então, um caminhão de tributo você tem que pagar. Então, o Speed, você tem os dados contábeis, ou seja, 1 milhão de dados de contabilidade. Comprou, saiu, vendeu, pagou, vai receber. Mas, para você saber quanto você deve, por exemplo, a título de imposto de renda, é uma modulação específica dentro dessa plataforma, que é o ECF, o primeiro aqui. O que é ECF? É um tipo de escrituração dentro do Speed, é um módulo chamado ECF, que faz a escrituração contábil fiscal com a finalidade de apurar o imposto de renda e CSLL. Então, ou seja, ele tem um viés um pouco de lucro, porque esses tributos são recolhidos sobre o lucro. Perfeito? Aí você tem um outro módulo, que é o FD Contribuições, que é uma escrituração também fiscal digital, também dentro do Speed, só que esse FD é para apuração específica de PIS e COFINS. E aí a gente tem outro, que é o ECDF, instituído só para fins fiscais previdenciais, que existem tributos previdenciários. Então é com essa finalidade que tem essa escrituração contábil digital. E por último o FD REINF, que é para tributos retidos na fonte. No caso aí de empresas bancárias, né, instituições financeiras, geralmente ela trabalha com dinheiro de usuários, de outros clientes, né, de outras pessoas, de outros contribuintes, e eles fazem a tributação retida na fonte. Como eu disse, a gente não vai se aprofundar nisso aqui agora, eu só estou delineando os conceitos, explicando, te apresentando, mostrando pela primeira vez o que são esses termos, para você não se estranhar lá na frente. Bom, aqui eu acho meio groselha, mas ficaria um curso incompleto se eu não passar sobre a história da contabilidade, então eu vou falar bem rapidamente, porque é bem lógico, mas tem que ter para ser um curso completo, só que como que o objetivo desse curso é ser pragmático, eu vou falar sem lero-lero. Então, a história da contabilidade, eu acho que como todo mundo consegue presumir de um raciocínio lógico, você adviu, né, mais ou menos do que? Imagine-se que há 20 mil anos atrás a gente era caçador-coletor, nossos ancestrais, né, nossos ascendentes estavam caçando e coletando. E aí eles domesticaram a agricultura 10 mil anos atrás
Então eles pararam de ser nômades, porque caçador e coletor vai atrás da caça, vai atrás da manada. A manada é sazonal, ela sai correndo seguindo geralmente as sessões dos anos, né? Primavera, verão, essas coisas. Então a gente era nômade. E aí aconteceu que a gente domesticou a agricultura e se assentou. Nesses assentamentos foram virando cidades, pequenas cidades. E aí as atividades humanas ficaram muito complexas. E para acompanhar essa nova aventura, essa nova etapa da civilização humana, a gente inventou ou descobriu a contabilidade, que seria contabilizar as paradas que estavam acontecendo. Como assim? Por exemplo, eu sou um agricultor no período paleolítico, né, neopaleolítico, e começo a ter sacas de arroz, sacas de trigo, e eu preciso contabilizar essas coisas, muito simples. Eu preciso contar quantas sacas tem, eu preciso pagar o fulano de tal, quanto ele precisa me pagar, eu dou um cabrito, quantos bodes eu tenho, some um, eu preciso contar as coisas, eu preciso ter documentação. Então começou a ser uma documentação contábil, surgiu aí mais ou menos 4.500 anos atrás, se não me engano, com os povos sumérios, a ciência contábil, né? Mas antes disso, com certeza, a gente ia fazer a contabilidade um pouco mais arcaica. Então, beleza, a contabilidade surgiu com o quê? Com a intenção da gente contabilizar ativos e passivos, quanto eu tenho de bode, quanto que eu devo pro outro, fulano me deve, não sei o que, começou a ficar complexo e a gente precisou começar a colocar na ponta caneta. E aí surgiu a contabilidade, beleza? E como funciona a ciência contábil? Como eu já disse, é uma ciência normativa. O que seria uma ciência normativa? Uma ciência normativa é aquela que a gente cria regra, certo? A gente inventa umas regras. A contabilidade e o direito são assim. A gente pode dar uma canetada e mudar a regra da noite pro dia. É muito diferente de uma ciência, por exemplo, como a física ou a matemática. Seria ridículo a gente presumir, a gente pressupor que na física a gente consegue mudar alguma coisa. Não consegue. Não posso dar uma canetada, chegar ao STF e falar, a gravidade não funciona desse jeito e as pessoas saem voando. Não existe essa possibilidade. Então, a ciência contábil é normativa, ou seja, eles criam as regras que a gente segue. Ela cria suas próprias regras, né? Através das pessoas que criam, ela segue as regras que foram criadas. Então, beleza. E como se dá isso? Tem um conselho aí internacional que chama International Financial Reporting Standards, que é um CPC. Não, calma, eu não vou falar assim, senão como que eu explico de uma melhor forma, mais didática. Tem esse órgão internacional que chama IFRS, né? Que é um conselho internacional que solta essas regras, que eu falei, como é normativa, alguém precisa criar essas regras. Esse conselho internacional, ele pega e solta essas regras. Então todo mundo tem que seguir essas regras de contabilidade, certo? Tem alguns países que aceitam, tem uns países que recusam. A maioria dos países aceitam, seguem essas regras, certo? Só que aí, como é uma regra gringa, né, em inglês, a gente precisa internalizar ela para cá. E aí sim tem o CPC, que é o comunicação de CPC, Comunicado por Pronunciamentos Contábeis. Pronunciações contábeis. Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Isso, desculpa, senhores. Como é que eu zoei aqui o negócio? O Comitê de Pronunciamento Contábil, ele faz o quê? Ele pega essas regras e ele traduz. Então, a gente não tem uma contabilidade própria, a gente segue uma contabilidade internacional. Só que o Brasil ele não aceita tudo que é feito falado lá em cima, pela IFRS. Tem algumas que a maioria, 90% vamos dizer, a gente traduz e passa a valer aqui. Mas tem algumas que a gente não tem como a gente mudar a regra, então a gente não internaliza ela, fala, não, essa daqui a gente não vai seguir, beleza? Eu acho que eu consegui me expressar de maneira mais clara assim. Então, beleza, então a gente tem um conselho internacional que cria as regras e a gente tem o nosso interno que só traduz, ele não cria regra, beleza? Que é o CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Beleza, aí a gente agora vai para os princípios da contabilidade. Primeiro, princípio da entidade, que seria... É bem óbvio se eu for falar, mas é óbvio porque a gente já sabe disso que está criado. Mas antes de criarem isso foi genial, que é o quê? A separação da entidade, da pessoa jurídica, personalidade jurídica, do sócio. É separado os patrimônios desses dois. Criou-se uma ficção jurídica, né, que existe uma companhia, né, uma entidade, uma pessoa jurídica, e separou o patrimônio das pessoas que compunham essa sociedade. Então, as pessoas que são sócios, o dinheiro dela é dela, o dinheiro da empresa é da empresa. É isso o princípio da entidade. A entidade tem a grana dela.
Não pode ser o sócio, só porque ele é sócio, usar o dinheiro da empresa. Porque ele não vai usar o dinheiro da empresa, ele vai usar o dinheiro dele. Então, se ele quer pagar, por exemplo, a escola do filho, ele vai pegar, ele vai fazer um repasse do dinheiro da empresa, fazer um pagamento para ele a título de prolabore, uma retirada via dividendo, alguma coisa assim, e ele vai pegar o dinheiro, que aí é dele, e vai pagar a escola do filho. Não é a empresa que paga a escola do filho, tem essa separação, o princípio da entidade. Prudência. Aqui é fácil. É só você imaginar o contador como sendo um cara super conservador, prudente, chatão. Ele sempre vai superestimar os passivos, ou seja, o que ele deve, ele vai presumir que deve um pouquinho mais. No pior, não um pouquinho mais dando calentada, mas no pior cenário. Por exemplo, vou considerar que a inflação do ano que vem vai ser tipo a pior possível, percebe? Porque caso não seja, ele vai ter a grana, porque ele se preparou para o pior cenário, e se não for o pior, for um pouquinho melhor, ele ainda sobra um pouco de grana. E ele subestima, ou seja, olha por baixo, joga por baixo os ativos, ou seja, tem uma grana a receber ano que vem, vou corrigir ela pelo menor índice inflacionário. Por exemplo, o cara me deve 5 mil, ano que vem vai ter 10% de inflação, era para ser 5.500. Só que eu vamos pôr que vai ser 250 de inflação, porque vai acontecer alguma coisa. Então ele presume sempre o pior cenário para ganhar e o pior cenário para perder, entendeu? Então ele é sempre super prudente. Aí tem o registro do valor original. Desculpa, meu gato aqui tá atacando minha rinite. Vamos lá. Registro do valor original. Isso aqui é sempre registrado pelo documento original. O contador não inventa valores, ele sempre registra de acordo com o documento original. Bem simples. Princípio da oportunidade. Ele produz informações íntegras, ou seja, como eu falei, o documento original. Tempestivo. Tempestivo aqui é dentro do prazo. Um conselho jurídico. Não sei porque colocaram tempestivo aqui. Beleza. O princípio da competência. Esse é importante, viu? Aqui a gente vai ver que a contabilidade ela trabalha com o regime de competência, não o regime de caixa. O que significa isso? O regime de competência é, por exemplo, eu vendo meu carro para o meu vizinho. Quando houve o evento vender carro? Agora eu vendi meu carro. Não importa quando eu vou receber, porque quando eu vou receber, importa por regime de caixa. Por regime de competência, importa quanto foi o evento. Vendi, vendeu, registra contabilmente. Percebe? Houve a venda, registro na contabilidade. Beleza? Não importa quando eu vou receber. Mas eu vendi para receber em 30 anos ou só um ano que vem. Não importa para a contabilidade. Porque ela utiliza o regime de competência. Algumas exceções usam o regime de caixa. Então, mas na grande maioria das vezes, a gente usa o regime de competência, que é o quê? É registro contábil na época do evento, não na época do recebimento do evento. Beleza? O princípio da continuidade, aqui também no direito também tem, né? Direito empresarial, presume que a empresa vai continuar funcionando. Então, a contabilidade sempre tem que girar em torno de uma presunção, né, de uma expectativa de que a empresa vai continuar operando indefinitivamente no futuro, beleza? Princípio de decência sobre a forma, também tem no direito. Então o pessoal que é advogado aí já vai ter facilidade. O que é? Não importa eu chamar meu gato de cachorro, eu posso chamar, mas não posso falar que ele é um cachorro, né? Porque a essência de ele ser um gato vai sobrepor a forma, ou seja, a forma que eu estou chamando ele. Certo? Porque no direito, como a gente pode dar uma analogia, não importa o contrato, por exemplo, no direito de trabalho. Eu contrato uma pessoa para me ajudar a limpar a casa, certo? Não adianta eu falar que aquilo ali é minha amiga ou uma colega. Se ela trabalha, tem eventualidade, subordinação, se ela recebe um dinheiro, é impessoal, tem que ser ela que vem aqui, pessoal, desculpa, tem que ser ela. A gente preenche os requisitos mínimos para aquilo ser considerado um contrato de emprego. Então não adianta eu chamar que aquilo é um contrato de amigação, um contrato de comodato, não importa. A essência ela vai sobrepor a forma. A forma é o contrato, certo? A essência é o que está acontecendo. A essência, ela ser uma empregada doméstica, sobrepõe a forma que eu escrevi, que é o contrato, percebe? Na contabilidade é a mesma coisa. Não adianta a gente falar que aquilo não foi uma venda. Se eu entreguei um objeto e o cara me deu um dinheiro, a essência daquilo é uma venda. Não adianta eu falar que aquilo foi uma doação, porque não foi, percebe? Então a contabilidade trabalha sobre esse princípio.
mais esse princípio, certo? Aqui a gente vai delinear o conceito de ativo, passivo e patrimônio líquido, que são assim axiomas basilares, né, da contabilidade. Isso aqui é até um super famoso, né? Quem não mexe com contabilidade já sempre sabe, já ouviu falar em ativo, passivo e patrimônio líquido. Muito fácil. Ativo é aquilo que eu controlo, a empresa controla, né? Que a contabilidade estuda pessoas jurídicas. Controla, a entidade controla. E controla aquilo gerando um lucro ou na presunção que ele vai gerar futuramente. Flua benefícios econômicos para a entidade, certo? Por exemplo, estoque. Estoque é um recurso controlado pela empresa que futuramente a gente vai vender e vai fluir benefícios econômicos para a entidade. Perfeito? Ativo. Passivo é uma obrigação presente. Se não é presente, é futura. Aí é aquele caso de circulante, mas a gente vai tratar mais à frente. Então, passivo, você tem que entender que é o quê? É o que eu devo. Basicamente, é uma obrigação que eu assumi com alguém que eu vou desembolsar uma grana. Então, uma obrigação presente da entidade deriva de um evento passado, ou seja, foi feito assumir uma dívida, assumir um crédito, alguma coisa assim, cuja liquidação se espera que o resulte na saída de recursos de entidades capazes de gerar benefício econômico. Tudo que a empresa faz é para gerar benefício econômico. Se ela assume um passivo, por exemplo, um empréstimo no banco, ela passa um evento passado, ela foi lá, o gerente assumiu uma dívida, ela pretende pagar no futuro e espera que aquilo resulte aquela saída daqueles recursos que ela vai pagar o empréstimo, presume que é para gerar benefícios econômicos. Por exemplo, como ela pegou um empréstimo, ela comprou mais estoque, percebe? Com a finalidade de gerar lucro, porque a empresa ela não faz nada para tomar na cabeça, né? Ela sempre faz visando lucro. Então, ela pega um empréstimo, compra estoque, assume uma dívida, vai ter que pagar essa dívida, mas percebe, é uma dívida que vai fluir um benefício econômico, porque a empresa também não é retardada, se ela quiser ir no caminho da falência. E o patrimônio líquido, que é sempre assim, ativo, passivo e patrimônio líquido. Ativo aí você tem um igual aqui no meio. Então ativo é sempre igual, passivo e patrimônio líquido. Percebe? Então o patrimônio líquido está aqui desse lado, que é o interesse residual dos ativos, ou seja, um menos o outro. Da entidade depois de deduzido todos o seu passivo. Percebe? Reduzir o passivo do ativo, tem que sobrar o PL, que é o patrimônio líquido. E aí eu dei uns exemplos, que é o capital social, os lucros, os prejuízos acumulados, fluxo de caixa, entre outros. Trouxe uns exemplos. Mas a gente vai tratar isso com mais profundidade, só estamos desenhando os conceitos. Beleza? E aí a contabilidade ela tem umas formas de demonstrar o que ela quer dizer. E essas formas são as demonstrações contábeis. São formas de ela publicar o que ela sabe. Certo? E aí tem esses tipos de demonstrações contábeis que são os obrigatórios. Tem vários, mas esses são os obrigatórios. É o balanço patrimonial, o DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, demonstração do lucro e prejuízo acumulado, fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado e as notas explicativas. Eu escrevi aqui cada um. Vamos lá, balanço patrimonial. É um relatório, uma forma de divulgar um relatório, né, da contabilidade que elenca todos os ativos, passivos de uma empresa, ou seja, todos os seus bens e fontes de recursos, bem como suas dívidas, seus direitos e suas obrigações. Então aqui é aquela fotografia geral que eu te falei, uma demonstração contábil de balanço patrimonial. Aí o DRE, com ele é possível ter uma visão assim sintetizada das estruturas dos principais indicadores financeiros do negócio, entendendo de maneira transparente os resultados, se houve lucro, prejuízo e os porquês disso. Geralmente os porquês estão nas notas explicativas também. Beleza, então o DRE também é um modelo de demonstração contábil que você consegue ver aí uma visão sintetizada e estruturada dos principais indicadores financeiros. Aí o fluxo de caixa é fácil, é o que entra e o que sai. É um instrumento que o empresário usa para acompanhar a situação financeira da sua empresa, para presumir quanto que vai ter no futuro ou quanto não vai ter também no futuro, certo? A demonstração do valor adicionado é objetiva mensurar o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição entre os elementos que contribuem para a sua geração dessa riqueza. Técnicas como empregado, financiadores, acionista. Então aqui ele tenta demonstrar o valor que ele gerou e da onde que veio esse valor, certo? Quanto o empregado, por exemplo, contribuiu para gerar
para a geração daquele valor de riqueza, quanto que aquele financiamento que ele pegou gerou de lucro, e assim sucessivamente. Notas explicativas, eu já falei, é só um porquê. Ele explica por que aconteceu aquele movimento. Por exemplo, a gente tinha um crédito de ICMS de 1 bilhão, aí deram baixa nesse crédito de ICMS, porque entende que a gente não vai conseguir recuperar. Saiu do ativo e foi pro não circulante. Aí eles explicam o porquê, porque se o acionista olhar lá que teve um prejuízo de 1 bilhão, ele vai surtar, sumiu 1 bilhão, né? E aí tem a nota explicativa dizendo o porquê, certo? Beleza, essa foi a nossa primeira aula. Como eu disse, eu vou deixar as outras aqui todas amarradas numa playlist do curso. Mas essa é a primeira aula do curso. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like para fortalecer. Se vocês não gostarem, pode dar um dislike, mas aí explico o porquê para eu tentar melhorar. E é nóis, se inscreve no canal aí. Qualquer dúvida, só me comunicar. Primeira aula do nosso curso de contabilidade tributária. Valeu, senhores.